com câncer? Glicose. Olha só, olha a glicose de novo. Ela vira serina. E a serina, ela tem como característica importante doar grupo metil para ativar, por exemplo, a metilcobalamina. E aí a metilcobalamina vai pegar a homocisteína, vai virar a metionina, que vai ser formado o SAMe. O SAMe, gente, preste atenção, não usem para animais com câncer. O SAMe vai fazer a produção de nucleotídeos, que as células tumorais amam. O SAMe vai ser um doador de grupo metil, que a célula neoplásica faz hipermetilação. Então, esse metabolismo de um carbono, que eu listei no início da aula, no mapa metabólico, não forneça, otimizado para pacientes com câncer, glicose, aminoácido, serina, se bem que o corpo, através da glicose, faz a serina, vitamina B12, ácido fólico, metilcobalamina, metilfolato, betaína e colina para pacientes com câncer. Porque você vai rodar mais, vai fazer maior produção do SAMe endógeno, portanto, também não suplementem SAMe para o paciente com câncer, ele vai amar. E aí você vai produzir grande quantidade de nucleotídeos, membranas fosfolipídicas, ou seja, essa via é extremamente proliferativa da célula neoplásica. E além de bônus, ele pode também transformar a homocisteína via vitamina B6 e formar a grande enzima protetora da célula neoplásica, que é a glutationa. O tumor ama usar a glutationa para se proteger. Então, cuidado com o metabolismo de um carbono para a célula neoplásica. Então, aqui um pouquinho mais aqui para vocês entenderem. O que acontece no câncer? Repara que o tumor ele super produz a enzima glutationa, ele ama ela. Então, tudo que a gente fizer para aumentar a glutationa, nós vamos estar protegendo esse tumor. Então, ele gosta da glicose para fazer o ciclo das pentoses, lembra dela? Para fazer o NADPH, que recicla a glutationa. Aqui você vê o metabolismo de um carbono, de novo, a serina, a glicina, também é importante no metabolismo para fazer a glutationa. Então, a célula neoplásica ela faz diversas vias para aumentar essa grande enzima antioxidante que é a glutationa. A glutationa é legal para proteger célula? Aí o tumor fala assim, legal, eu vou produzir bastante glutationa. E é isso que ele faz. E ele tem estímulos, por exemplo, a via NRF2. Então, tudo que estimula o NRF2, automaticamente vai estimular a glutationa. E adivinha o que o tumor faz? O tumor ele faz uma superadição desse fator NRF2 para justamente aumentar a produção da glutationa. É como se fosse aquele filme do Independence Day, daquela nave alienígena, que tem um escudo protetor. Então, a glutationa, eu quero que vocês imaginem que seja o escudo protetor dessa célula neoplásica. Quando os aviões jogavam os mísseis na nave, eles explodiam no escudo protetor e não deixavam invadir. Aí eles tiveram que fazer uma estratégia, invadir a nave com outra nave, colocar um vírus para inativar o sistema. E aí, traduzindo para a nossa apresentação, simplesmente o que eles fizeram no filme Independence Day foi reduzir o escudo protetor. Então, o que a gente faz? A gente tem que diminuir glutationa na célula neoplásica. Reduzir glutationa na célula neoplásica, tá? Porque a glutationa é um grande elemento protetor, é o escudo protetor que o tumor usa para se proteger. E olha, como ele produz glutationa? Através da glicose, da glutamina, pelo metabolismo de um carbono, por um aumento na cisteína na dieta, tá? Por um aumento, por exemplo, no SAMe que você forneceu. Então, todas essas características fazem ele produzir alta concentração de glutationa. E não se engane, ele faz também ativação de fatores de transcrição, superexpressando o NF2, que é um dos precursores da enzima glutationa. Então, célula normal pega a glicose, vai até o piruvato, sem oxigênio faz o lactato, que é uma respiração anaeróbica. Célula neoplásica pega a glicose, vai até o piruvato, grande produção de lactato, mesmo na presença do oxigênio. Esse lactato é jogado para fora.
vantagem aqui, produzir ATP de uma maneira mais rápida. Lembrando que através da glicose ele também faz o ciclo das pentoses aqui para fazer os nucleotídeos, as bases de adenina, tiamina, guanina, que é um material genético que tem que ser lapidado dessa célula neoplástica. Então, um metabolismo bem interessante e nós podemos intervir. Primeira dica, diminuindo a glicose da dieta e diminuindo principalmente as principais fontes de glutamina. E cuidado com o metabolismo de um carbono, SAMe, colina, betaína, ácido fólico, B12, metilfolato, metilcobalamina. Não suplementem isso para pacientes com câncer. E o S-adenosilmetionina, que é o SAMe, é extremamente proliferativo nas células neoplásticas. Então, aqui é um resumo do metabolismo, tá? De uma forma geral. Eu vou listar de uma maneira bem rápida. Não precisam decorar isso, mas acho que os pontos fundamentais são importantes. Nós temos diversos oncogenes ativados aqui. Então, essa célula, quando tem esses oncogenes ativados, ela fala assim, vou captar bastante glicose. Então, ele ama pegar glicose. Com a glicose, ele faz o ciclo das pentoses para fazer o NADPH, que é um grande elemento redutor. Ele pode também fazer as bases nitrogenadas, adenina, tiamina, guanina, citosina, que são os nucleotídeos, através do metabolismo da glicose. Ele pode fazer também uma outra via alternativa, ativando o metabolismo do carbono, que, por exemplo, a metionina, o SAMe, o ácido fólico, tudo que eu mencionei para vocês. E aí ele vai fazer mais nucleotídeos, mais proliferação. Tá? E ele vai também, nessa via do metabolismo de um carbono, aumentar a produção de metilação, silenciando, por exemplo, genes da apoptose, reduzindo a morte programada das células. Então, só vantagem em usar glicose como energia. E lembrar que, através da glicose, ele faz uma grande produção de lactato, ele tem que ser jogado para fora da célula. E quanto mais lactato é jogado para fora da célula, mais enfraquecimento do sistema imunológico nós vamos ter. O tumor também vai gostar de usar principalmente a glutamina como uma fonte de energia para rodar o Krebs, para fazer principalmente o citrato. E através do citrato, ele faz a produção da membrana fosfolipídica das células neoplásicas. Lembrar que ele vai gostar também de proteína, de aminoácidos, para estimular o mTOR, que é um fator de crescimento. Ele vai precisar também de síntese proteica, então ele vai gostar bastante de proteínas, especialmente dietas ricas em aminoácidos, oferta de nutrientes. E aí, com todo esse processo, nós vamos ter o que nós chamamos de proliferação maligna. Tá? Ele gosta, por exemplo, também de hipóxia. Esse CEMIC, quando ativado, é um oncogênese que fala assim para o tumor, olha, tumor, pega bastante glicose, pega bastante glutamina. Por exemplo, linfomas fazem esse processo. Eles amam glicose e amam glutamina. Então, o paciente com linfomas tem que colocar realmente uma dieta com maior teor de gordura. Não só para linfomas, mas para diversos tipos de câncer que superexpressam esse oncogênese CEMIC. Aqui vocês verem alterações metabólicas realmente bem interessantes que ocorrem na célula neoplásica. Ou seja, o mesmo tumor, ele tem um metabolismo quando ele está próximo do vaso e um outro metabolismo quando ele está longe do vaso. Olha que interessante, quando ele está perto do vaso, ele vai utilizar a glicose para fazer os nucleotídeos, fazer as células filhas, as bases nitrogenadas. Ele vai amar a glutamina para fazer, principalmente, a produção da gordura, para fazer a membrana fosfolipídica desses indivíduos, dessas gorduras para gerar células filhas. Já as células do interior, que tem pouca privação, tem poucos nutrientes, elas vão continuar querendo também glicose, vão usar também gorduras como fonte de oxidação e também vão gostar de glutamina e também dos aminoácidos BCAAs, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Ou seja, o tumor é extremamente adaptado dentro do metabolismo para justamente proporcionar o que nós chamamos de crescimento tumoral. Tá? Então, toda essa história ocorre e aí você vai ter ativação, cada vez mais chegada de valos que vão nutrir essas células aqui que são proliferativas, que fazem principalmente o crescimento do tumor,
elas vão gostar muito de glicose e glutamina. Então, tomem cuidado com esses dois elementos dentro do metabolismo da célula neoplásica. Aqui eu não vou chatear vocês, tá? Mas aqui, através da glicose, você faz essa via para formar a glicose fosfato, vai gerar os nucleotídeos. Como eu falei, os nucleotídeos são necessários para fazer a produção das células filhas. Então, através da glicose, você vai gerar também o lactato, que nós sabemos que é importante para o efeito Warburg. Através da glicose, ele faz a produção do NADPH, um grande antioxidante. Ele vai amar o metabolismo de um carbono, que é o SAMe, para fazer também nucleotídeos, para fazer todo esse processo de hipermetilação. Então, olha só. Tome cuidado com o excesso de glicose, porque ele vai fazer produção de nucleotídeos. Toma muito cuidado com a glutamina, porque ela vai gerar, vai rodar esse ciclo aqui para fazer o citrato, para fazer a membrana fosfolipídica das células neoplásicas. Então, são metabolismos que nós devemos atuar. E aí a gente vai dar algumas dicas com alguns nutracêuticos que vão agir e vão melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Aqui vocês têm, então, a célula normal. Ela pega uma pequena quantidade de glicose para gerar energia e já a célula pegar glicose. E lembrar que muito pouco dessa glicose, ela entra aqui para a mitocôndria. A maior parte é destinada à produção do lactato. E ele compensa esse metabolismo da mitocôndria para gerar gordura, a membrana fosfolipídica da célula neoplásica, através de um maior incremento de glutamina ou ácido glutâmico. Então, a gente vai falar agora, deixa eu só colocar aqui. Tem como tirar essa barrinha aqui para mim? Deixa eu ver. Qual a barrinha? Bom, vou falar aqui. Eu vou falar primeiro da glutamina aqui para vocês. Então, a glutamina é uma importante fonte de alimento para as células neoplásicas. Então, aqui você verifica, especialmente tumores hematopoéticos amam utilizar a glutamina como energia. Então, câncer, de uma maneira geral, as células neoplásicas, elas gostam de usar a glicose e gostam de usar a glutamina. E a glutamina ela serve para justamente fazer a membrana fosfolipídica, o que nós chamamos de lipogênese tumoral. Então, a glutamina é uma importante fonte de alimento para a célula neoplásica. Você produz glutamina através da própria glicose e também através do metabolismo de proteínas de aminoácidos. Especialmente em tumores hematopoéticos, isso é bem documentado na literatura, eles amam glutamina. Então, cuidado para fazer suplementação de glutamina, por exemplo, com um paciente com linfoma. Tumores utilizam a glutamina, olha que interessante, para rodar o Krebs para produzir a matéria-prima para a lipogênese tumoral, que é o citrato. E aí ele produz gordura. A lipogênese tumoral, olha que importante essa informação. Sem lipogênese tumoral, não temos proliferação celular, porque ela não tem como fazer a célula filha. Essa célula filha neoplásica que está proliferando, ela vai precisar de uma gordura ao redor. E ele faz a produção da gordura através da glutamina. Tumores que superexpressam o oncogênese CEMIC estimulam drasticamente o consumo de glutamina pela célula. E nós temos vários tumores que têm esse oncogênese ativado. Por exemplo, carcinomas, melanomas e também, principalmente, os linfomas. Tá? Então, só para vocês entenderem como eles gostam de glutamina. E a glicose é uma outra fonte absolutamente fundamental de energia dentro do metabolismo da célula neoplásica. Ela vai ser necessária para o ciclo das pentoses, que vocês já viraram experts, porque através do ciclo das pentoses ela vai fazer duas coisas. O NADPH, que é uma enzima antioxidante, recicla o glutationa, e vai fazer também as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. E sem isso é impossível você fazer a proliferação. Então, o ciclo das pentoses é superativado
A vitamina B1 em doses baixas é importante para esse ciclo das pentoses, assim como o próprio ácido fólico e a vitamina B12. A glicose é interessante, que é o único macronutriente que a célula consegue realizar o metabolismo anaeróbico, também chamado de glicólise anaeróbica. Mas lembrando que o tumor, ele faz essa glicose até o piruvato, que é anaeróbica, mas depois ele usa o oxigênio para fazer o lactato. Tá? Ou seja, mesmo na presença do oxigênio, ele faz a produção do lactato. Produz grande quantidade de lactato, e esse lactato traz todas as vantagens para a célula tumoral, ou seja, através da glicose, ele consegue fazer o lactato. Esse lactato sai para fora da célula, ele é ácido, então ele danifica as células saudáveis, mata as células saudáveis e as células neoplásicas conseguem colocar as filhinhas lá. E esse lactato é extremamente imunossupressor. Então, ele derruba o sistema imunológico, especialmente as natural killer, as células TH1, o CD8 citotóxico, e aí esse tumor faz a festa, não tem ninguém para destruir ele. Tá? Então, nós devemos também reduzir o câncer, por favor, o metabolismo de um carbono. O metabolismo de um carbono é o seguinte, é a homocisteína que vira metionina e a metionina se transforma em SAMe. E o SAMe doa grupo metil. O tumor ama grupo metil. Porque com o grupo metil, ele vai fazer diversas alterações metabólicas e com o grupo metil ele vai fazer o que nós chamamos de hipermetilação, extremamente necessária para a célula neoplásica, tá? Para reduzir, por exemplo, a apoptose, a morte celular programada, ela vai lá e metila o gene da apoptose, silenciando ele. Então, o metabolismo de um carbono ele deve ser reduzido no câncer, é um mecanismo extremamente proliferativo. O metabolismo de um carbono vai aumentar também o NADPH e vai aumentar a glutationa, que é o escudo protetor, lembra do filme Independence Day? Ele vai aumentar o sistema de metilação, tá? Metilando, os tumores fazem hipermetilação, isso é importante. Tem muitos oncologistas que não sabem disso, muitos clínicos que não sabem disso, que prescrevem SAMe para animal com câncer. Não façam suplementação e ativação do metabolismo de carbono para pacientes com câncer, ok? Então, esse é o recado. Não precisa entender essas rotas metabólicas, mas esse é o recado, está dado. Então, nós devemos reduzir da dieta metionina, que faz parte desse ciclo, que está aqui presente. Devemos reduzir a glicose. Devemos reduzir a serina, porque através da glicose o corpo faz a serina. Tá? E a serina, ela doa grupo metil, por exemplo, para fazer a metilcobalamina. Tá? Então, ela faz, é importante a serina por toda essa maquinária do metabolismo de um carbono. A própria colina e betaína, que são vias alternativas para aumentar a produção endógena do SAMe. A glicina, que fica trocando glicina, cisterina, e também é importante para a produção da enzima glutationa. Reduzir ácido fólico, a B12, como eu mencionei, e o próprio S-adenosilmetionina, SAMe, não deve ser suplementado para animais com câncer. Tá? Então, aqui o metabolismo de um carbono ele é um pouco complexo, mas é interessantíssimo, ele é fácil de vocês entenderem. Então, aqui você tem um aminoácido que é a homocisteína, e ela, para ser convertida em metionina, ela precisa do ácido fólico, da B12, e o interessante é uma forma metilada de ácido fólico, né? E ele precisa da forma metilada da vitamina B12. Quem metila a B12? A serina. A serina vem do grupo metil, ativa a B12, que é a metilcobalamina. A metilcobalamina ativa o ácido fólico, transformando ele em metilfolato, e aí você faz a passagem da homocisteína para a metionina. E aí você gera o SAMe, que é a S-adenosilmetionina, e aí vai fazer as reações de metilação, produção de nucleotídeos, produção do NADPH, com extremas vantagens proliferativas para a célula neoplásica. Não quero entender isso. O que você tem que entender? Eu não posso dar excesso de metionina para paciente com câncer, excesso de colina, de betaína, de B12, de ácido fólico, de metilcobalamina e de metilfolato, e reduzir, dentro do possível, os níveis de serina na dieta desse paciente. E a serina provém grande parte do metabolismo da glicose. Tá? Então, a gente não vou chatear, isso eu já repeti aqui, o metabolismo de um carbono.
sendo importante aqui no metabolismo da glicose para formar o NADPH, e aí vai proteger e vai blindar essa célula neoplásica com grande quantidade de antioxidantes. Lembrando que o metabolismo de um carbono é fundamental para a produção das bases nitrogenadas, dos nucleotídeos, que sem eles você não ocorre o processo proliferativo. Então, é imprescindível vocês reduzirem também, na parte do câncer, o ciclo das pentoses. Nós temos diversos nutrientes que atuam reduzindo o ciclo das pentoses. Quem é o ciclo das pentoses? Só para a gente lembrar. A glicose, ela pode seguir o caminho até o piruvato, mas eu tenho uma via alternativa antes, que grande parte dessa glicose é direcionada para fazer as bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina e grande quantidade da NADPH, que é um sistema que é um grande antioxidante, então ela equilibra o sistema antioxidante da célula neoplásica. E esse paciente vai ter o quê? Uma maior resistência à quimioterapia, uma maior resistência ao tratamento convencional. Ele vai conseguir produzir grande quantidade de antioxidantes através do metabolismo da glicose. Então, eu tenho que reduzir esse metabolismo da glicose 6-fosfato. Os principais agentes inibidores dessa via da glicose 6-fosfato são o DEA, tá? Que é um hormônio. A gente pode fazer a suplementação do DHA para cães e gatos, isso pode ser feito manipulado. Tá? Então, o DHA é um hormônio, ele tem características antiproliferativas, é um dos poucos hormônios que você pode administrar no paciente com câncer. 2, aliás, a melatonina e o DEA, que estão liberados para paciente com câncer, eles têm características antiproliferativas. O DEA como um grande inibidor dessa via da glicose 6-fosfato. E o outro nutracêutico que inibe essa via também é o epigalocatequina galato do chá verde. Então, aí eu consigo reduzir o ciclo das pentoses. Tá? Então, através do DEA e do próprio epigalocatequina galato, você vai reduzir a produção de nucleotídeos por parte da célula neoplásica. Então, você vai diminuir já o processo proliferativo desses pacientes. Lógico, tem que diminuir a glicose da dieta. Além de você diminuir a glicose, você tem que trabalhar o metabolismo de um carbono, com todos aqueles elementos que você deve reduzir. Então, para trabalhar com câncer, tem vários processos que você tem que intervir, desde a dieta e também com a suplementação. Então, aqui o ciclo das pentoses, é importante eu ressaltar, e você vai fazer, na verdade, esse ciclo das pentoses, a produção de nucleotídeos, que são importantes para a célula fazer a proliferação, as bases nitrogenadas. Tá? Então, o ciclo da pentose, ele faz esse processo de proliferação das bases nitrogenadas e faz uma grande produção de NADPH. E esse NADPH é fundamental para manter o escudo protetor da célula neoplásica funcionando, que é a glutationa. Tá? Então, é a vantagem. Por que o tumor faz ciclo das pentoses? Porque ele precisa proliferar, ele precisa fazer essas bases nitrogenadas e ele precisa produzir NADPH, que é uma passagem de uma poderosa enzima antioxidante que mantém esse escudo protetor da célula neoplásica íntegro. Então, aqui você vê o ciclo das pentoses, glicose 6-fosfato, gerando os nucleotídeos. Tá? Então, aí todo o processo da adenina, timina, guanina e uma grande quantidade de NADPH, que é aquela grande enzima antioxidante que restabelece a glutationa sendo escudo protetor da célula neoplásica, como eu citei no filme Independence Day, que aqueles mísseis dos aviões não atingiam a nave-mãe, porque ela tinha esse escudo protetor. E o escudo protetor dessa célula é o NADPH com a glutationa. É isso que ele produz. Ele ama produzir isso para se proteger do insulto oxidativo. Então, olha só para a gente resumir o que nós falamos até agora. Células tumorais preferem um ambiente antioxidante, principalmente rico em glutationa, detestam e principalmente os elementos que aumentam a oxidação e redução dos níveis da glutationa, amam uma abundância de nutrientes, especialmente algumas vitaminas, como eu citei, detestam a resposta imunológica no sentido celular, no sentido TH1, e também não gostam de hipoglicemia.
Tá? Então, você quer atuar numa célula neoplásica, você já aprende. Bom, eu preciso diminuir glicose, eu preciso diminuir a síntese de glutationa, eu preciso oxidar essa glutationa, eu não posso dar muito nutriente e eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico. Tá? E eu não posso permitir hiperglicemia nesse animal. Então, tem que trabalhar ele com uma glicose um pouco mais baixa. Ok? Então, essas são algumas dicas importantes. Qual a vantagem da célula produzir o seu escudo protetor, que é a glutationa? Então, é um grande protetor da célula neoplásica, a glutationa. Ela vai reduzir a apoptose tumoral. E quando, olha que interessante, quando você consegue oxidar essa glutationa, que é você diminuir ela ou você neutralizar ela, essa célula se torna extremamente mais suscetível à terapia convencional. Ela se torna extremamente mais suscetível a morrer quando você oxida a glutationa da célula neoplásica. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse fator NRF2, que ele é muito importante para reduzir a incidência de câncer nos pacientes, tá? Como agente preventivo. Mas o tumor, quando ele desenvolve o câncer, ele fala, pô, esse tal de NRF2 é bom. Então, eu vou produzir bastante NRF2. Para quê? Para eu detoxificar, para eu ativar mais a minha via das pentoses, para eu fazer os antioxidantes, para eu capturar mais glutamina, para promover mais detoxificação da minha célula neoplásica e principalmente proliferar e me proteger. Então, olha que interessante, o tumor faz uma super expressão desse fator NF2. Então, o próprio metabolismo anaeróbico realiza um incremento dessa glutationa intracelular. Então, a própria respiração, a própria glicólise anaeróbica, até o piruvato, ela também aumenta a produção de glutationa. Então, todos os substratos que otimizam o sistema glutationa devem ser administrados com cautela. E aí entra glutamina, ácido glutâmico, N-acetilcisteína, cisteína e o aminoácido glicina, tá? Porque são os precursores do tripeptídeo que é a glutationa. Do que é formada a glutationa? Ela é formada por cisteína, por glicina e ácido glutâmico. Então, se você diminuir a oferta desses aminoácidos, automaticamente você reduz a glutationa. Agora, o mais bacana de tudo numa célula neoplásica, que é o que eu recomendo, é vocês aprenderem a oxidar a glutationa. Eu já vou passar a estratégia de como fazer isso. E aí vai o ponto crítico da aula, mais bonito de todos. Aqui, você nunca vai errar no paciente com câncer, que é você trabalhar a imunomodulação dele. Então, você tem que promover inúmeros nutrientes, inúmeros nutracêuticos, que vão fazer o que nós chamamos de imunomodulação no câncer. No câncer, preste atenção, nós devemos desviar a balança no sentido TH1, que ele vai regredir a proliferação maligna. Agora, quando você tem a balança no sentido TH2, você vai ter uma progressão tumoral muito grande. Então, não é de se estranhar que o tumor faz de tudo para falar assim para o macrófago. Macrófago, vira TH2. Não vira TH1 não, tá? Eu quero proliferar. Ele vai usar diversas artimanhas para neutralizar o sistema imune para esse sentido aqui que é proliferativo. E aí você tem uma imunocompetência. Esse paciente, por exemplo, ele pode ter mais prurido, porque ele está no sentido TH2, ele pode ter maior proliferação. E aí a grande importância desse processo é você jogar a balança no sentido TH1. O sentido TH1 vai reduzir a proliferação celular maligna. Ele vai estimular alguns fatores, por exemplo, interleucina 2, interleucina 32, que a beta-glucana faz, o interferon gama e o fator de necrose tumoral. Tá? São fatores que nós devemos estimular no câncer para aumentar a resposta TH1. E reduzir os fatores que estimulam o TH2, como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 10 e interleucina 13. Tá? Então, aqui, você aumentando interferon gama, você vai reduzir a proliferação. Aí você nunca erra no câncer. Tá? Você jamais vai errar se você trabalhar esse sistema imunológico de uma maneira adequada. Então, sempre que você quiser reduzir proliferação celular,
melhorar a qualidade, você tem um tumor que é inoperável e você quer reduzir a proliferação dele, melhore o sistema imunológico. No sentido principalmente TH1, ele tem ação antiproliferativa e tumoricida. Já se for no sentido TH2, você vai ter ação proliferativa, maior risco de metástase e maior angiogênese. Tá? Então, essa plasticidade do sistema imunológico acontece e o tumor faz de tudo para aumentar uma resposta TH2, TH17. Já a célula normal, a célula, quando você quer agredir o tumor, você tem que aumentar essa resposta no sentido TH1. Então, o TH1, ele vai, de fato, bloquear o crescimento tumoral. Aqui você tem, por exemplo, o interferon gama, é um grande bloqueador de crescimento tumoral. E aí, se você tiver, por exemplo, um TH2, você vai aumentar a proliferação, e um TH17, você vai aumentar muito a proliferação tumoral. Então, tomem cuidado com esses processos. Então, a TH1, olha que interessante. Hipersensibilidade alimentar, normalmente, o balanço está no sentido TH1. A TH1 ela pode induzir ao câncer, tá? Mas quando o paciente está com câncer, é melhor eu trabalhar nesse sentido para reduzir a proliferação. Eu posso ter o animal, uma pessoa TH1 tem fadiga após as refeições, tem maior capacidade de perder peso com maior facilidade e normalmente tem maior tendência à falta de apetite. Já os TH2, eles normalmente têm alergias cutâneas, têm rinites, têm mucos, têm eczemas, têm maior toxicidades, maior tendência a refluxo gástrico e infecções por recorrência. Isso é uma das formas de você avaliar. Será que o paciente é TH1? Será que o paciente é TH2? Dá para a gente colocar na balança. Sempre que você tem proliferação tumoral, crescimento tumoral, eu posso garantir que a balança está no sentido TH2. E aí nós temos a grande vantagem, muitos nutracêuticos, que são indutores TH1. E a gente vai começar a fazer algumas fórmulas agora. Então, os principais indutores da resposta TH1 são os cogumelos medicinais. E aqui estão os meus favoritos, o Ganoderma lúcido, o Agaricus blazei, o Astragalus pode ser utilizado e a Equinácea, tá? São grandes indutores da resposta TH1. Clorela faz isso também. A própria alga espirulina também ajuda nessa resposta TH1. O hormônio melatonina é TH1. O DEA também é TH1. Otimizar os níveis de selênio nessa dieta é bem interessante. Ele também é TH1, ele melhora a resposta imunológica. Eu gosto de trabalhar bem o selênio em gato com felve, tá? Porque o selênio ele é antimutante. Então, ele evita mutações, por exemplo, por vírus. Então, é interessante usar nesses animais portadores de felve níveis um pouco mais otimizados de selênio. O colostro também é TH1. Os blueberries são TH1. A própria N-acetilcisteína, que é um precursor de glutationa, é TH1, mas eu não uso em câncer, porque vai estimular a glutationa, eu não quero. A luteolina, que é um grande nutracêutico, é TH1. E olha que interessante, o medicamento alopático, protetor gástrico, que nós podemos utilizar, também induz resposta TH1. Voltando aqui, a melissa também é uma resposta TH1, fitoterápica. O Panax ginseng também é TH1. O gengibre, rico em gingerol, é TH1. A berberina também é TH1. E o Lactobacillus acidófilos também é TH1. Vocês podem manipular ele para um animal de pequeno porte, numa dose de 300 milhões a 500 milhões de unidades formadoras de colônia para um animal de pequeno porte, de 500 a 800 unidades, 800 milhões de unidades formadoras de colônia para animal de médio porte e 1 bilhão de unidades formadoras de colônia para animais de grande porte. E a naltrexona na dose de 0,050 miligramas por quilo. Vocês vão receber amanhã da farmácia toda a tabela de dose com todos os nutracêuticos abordados aqui. Trabalhar o TH1 você não erra. Você vai trazer benefício para o paciente com câncer. Só cuidado para não dar a N-acetilcisteína, que apesar de ela ser TH1, ela vai aumentar a glutationa que a gente não quer. Tá? Então, esses indutores dessa resposta TH1 vão, de fato, ajudar, principalmente no sistema imunológico, e a reduzir o processo proliferativo. E aí nós temos alguns indutores TH2.
E muitos deles nós usamos nas formulações. Por exemplo, eu uso o EPO-DHA, apesar dele ser um TH2. Tá? Eu posso usar a albumina, por exemplo, ovos, de uma maneira geral, numa dieta, são indutores de TH2. Eu não vou fazer isso para câncer. O EPO-DHA eu gosto de usar porque ele tem mecanismos que compensam isso. O óleo de borragem também é indutor de TH2. Ele vai modular o sistema imunológico, mas ele é mais indutor de TH2. A curcumina, que é um nutracêutico fantástico para câncer que nós usamos, também é TH2. A genisteína da soja é TH2. Gotucola, que é um outro nutracêutico, é TH2. O licopeno é TH2. Resveratrol é TH2. Quercetina é TH2. Picnogenol é TH2. Astaxantina é TH2. O tanacetum partênio, que eu uso bastante para câncer, é TH2. A nicotinamida é TH2 e o própolis também é TH2. Tá? Então, se você tem um tumor proliferando, dê preferência a usar aqueles outros nutracêuticos. Eu posso fazer um EPO, um DHA? Pode. Ele vai diminuir o crescimento tumoral? Vai, mas por outros fatores. Então, se você usar uma curcumina por um paciente que é muito bom para câncer, e você usar um EPO, DHA, usar um epigalocatequina galato, por favor, não esqueça de fazer nessa formulação os indutores dessa resposta TH1 imunocompetente, tá? Para melhorar esse sistema imunológico nesse sentido, para fazer um contraponto na balança. Um outro detalhe que eu vejo interessante, quando você tenta estimular uma via TH1, o sistema imunológico usa um freio, e esse freio chama-se TREG. Tá? E aí tem algumas estratégias para diminuir TREG. Por exemplo, a cimetidina. Então, se você fizer cogumelos, diversos elementos para melhorar o sistema imunológico, é legal você usar uma cimetidina para bloquear o TREG. A própria carnosina bloqueia o TREG, a berberina bloqueia o TREG, o indol-3-carbinol, que está presente nas crucíferas, bloqueia a TREG, a lactoferrina presente no colostro bloqueia a TREG e o ácido alfa-lipóico também, tá? Via, principalmente essa inibição dessa via P13K-KP, que é proliferativa. Então, um grande inibidor de TREG é a cimetidina, tá? Que é um medicamento alopático que nós podemos usar, por exemplo, para cães com mastocitoma, com uma proteção gástrica, tá? Para uma redução de histamina, e aí você diminui TREG. Então, você quer trabalhar a resposta TH1, você sinergiza isso com a cimetidina e com a própria naltrexona nesse processo, tá? Então, a própria cimetidina ela vai ter uma ação sinérgica com a naltrexona. Falar um pouco da naltrexona para câncer, eu uso para todo paciente com neoplasia low dose de naltrexona, dose de 0,050 mg por quilo. Aqui foi um trabalho feito em 2004 com 450 pacientes, utilizando a LDN, mostrando uma remissão em 19% de tumores que já não respondiam ao tratamento convencional, 28% de estabilização. Então, nós vemos grandes resultados de fazer a LDN para câncer de forma geral, tanto para cães quanto para gatos. Tá? A dose de 0,050 mg por quilo para o animal antes de dormir à noite. Então, a gente está entrando agora nos protocolos. Tá? Então, a LDN ela faz parte do meu protocolo para melhorar essa resposta TH1. Ela aumenta a CD8, ela aumenta a natural killer. Então, ela traz um benefício para a parte imunológica bem significativo. Dose, como eu mencionei para vocês, 0,050 mg por quilo. Qual é a ação da naltrexona? Aumentar principalmente a produção endógena de endorfinas. Tá? E quando você aumenta a endorfina endógena, você reduz dor, você melhora bem-estar e reduz proliferação maligna, diferente de opioides exógenos, que os estudos mostram um aumento na proliferação de tumores. Tá? Então, a naltrexona elas têm essas vantagens. Eu vou usar um tramadol para o paciente, vou usar uma morfina para o paciente em estágios terminais, quando não tem mais o que fazer. Antes eu utilizo sempre nesses animais a naltrexona com excelentes resultados. Se você colocar no Google Acadêmico, em 2017, naltrexona e câncer, você vai ter cerca de 352 artigos científicos. Se você
colocar hoje no Google Acadêmico, naltrexona e câncer, você vai ter mais de 1.200 artigos científicos correlacionando naltrexona baixas doses para principalmente redução da proliferação celular maligna. Vários artigos realmente têm um potencial terapêutico com medicamento extremamente barato, realmente incrível. A gente mostra isso nos cursos para os veterinários, como utilizar a naltrexona, especialmente para disfunção cognitiva, para câncer, para artrose e qualquer condição autoimune. Você pode utilizar ela com um resultado bem legal. Outro nutracêutico que eu sou suspeito para utilizar, uso para todo animal com câncer, é a beta-glucana purificada na forma 1,3 e 1,6. Vantagem dela, ela aumenta a natural killer, ela aumenta a resposta principalmente TH1, ela vai ter uma maior efetividade no sistema imunológico no combate às células neoplásicas. Tá? E um equilíbrio também no sistema imunológico com riscos menores de infecções secundárias e uma maior tolerância à quimioterapia, reduzindo, principalmente, fortalecendo o sistema imunológico para que não tenha uma queda tão significativa, por exemplo, nos pacientes que fazem a utilização da quimioterapia. Então, a beta-glucana é um grande ativador do macrófago. E o macrófago ele sinaliza a resposta celular e ele vai também fazer respostas humorais. Então, qualquer imunoterapia, e nós estamos hoje trabalhando com diversos processos de imunoterapia no câncer, você vai se potencializar com a utilização da beta-glucana em conjunto. Amo também esse cogumelo, que é o cogumelo rei da China, que é o Ganoderma lúcido. Ele tem uma citotoxicidade específica, ele reduz a angiogênese tumoral, reduz proliferação celular, melhora a resposta imunológica e melhora principalmente a obtenção de energia via mitocondrial pelo oxigênio. Em alguns tumores, esse processo é inibidor da proliferação maligna. Outros não, tá? Mas a grande maioria dos tumores, se você otimizar a via de fosforilação oxidativa, o tumor não vai gostar. Então, Ganoderma lúcido é realmente um cogumelo, lembra dos cogumelos medicinais, utilizados para o tratamento de diversos tipos de neoplasia. Ganoderma lúcido e câncer, até 2017 no Google Acadêmico, 16 mil artigos científicos. Então aqui você vê o Ganoderma lúcido, com tratamento para câncer, com diversos resultados, principalmente por uma imunomodulação, modulação do processo inflamatório. Tá? Então ele tem essa ação citotóxica específica para a célula neoplásica, reduzindo metástases, realmente um nutracêutico bem legal para utilizar para pacientes com câncer. Coriolus versicolus, infelizmente ele tem uma dificuldade muito grande de manipulação desse princípio, mas ele é bem legal para animal com hemangiosarcoma. Então, pegar uma matéria-prima purificada do Coriolus, ele simplesmente aumentou drasticamente a sobrevida de pacientes com hemangiosarcoma. Então, se você tiver qualquer animal com hemangiosarcoma, Coriolus versicolus é o grande nutracêutico. É um grande indutor da resposta TH1. Tá? Então, ele melhora, fortalece o sistema imunológico e ele dobrou a expectativa de vida em relação ao grupo suplementado com esse cogumelo. Outro nutracêutico que eu gosto de utilizar para animais com câncer é o Fuicodan, ou também chamado de alga marrom. Infelizmente, difícil para manipular, então eu vou pedir para a farmácia, para o grupo da farmácia tentar pegar essas matérias-primas, porque nós precisamos dessa matéria-prima no mercado para fazer a formulação magistral com grande sucesso. Tá? E o Fuicodan, a dose de 3 a 5 miligramas por quilo, é um grande indutor da resposta TH1, aumentando a apoptose das células neoplásicas. Então, aqui você vê esse trabalho da beta-glucana associado ao Fuicodan, melhorando toda a ativação de macrófagos, principalmente no sentido TH1, antiproliferativo. Aqui um trabalho do Fuicodan, aumentando o fator de necrose tumoral, um trabalho realizado em cães, ou seja, ele é um indutor realmente da resposta TH1. Então, ele melhora principalmente essa resposta celular, a resposta TH1-N1, que nós queremos, como eu mencionei, no câncer para reduzir a proliferação maligna nesses pacientes. Então, aqui de novo, o Fuicodan, um outro trabalho feito em cães, melhorando a resposta imunológica, especialmente as células natural killer, então trazendo um resultado positivo para esses pacientes. Então, aqui a ação do Fuicodan,
estimulando o fator de necrose tumoral, estimulando as natural killer e estimulando principalmente a apoptose das células neoplásicas através dos macrófagos. Então, tem essa ação extremamente positiva como um evento, com um grande elemento antiproliferativo. E esse aqui é, sem sombra de dúvida, o meu grande nutracêutico para câncer. É a artemesinina, que, aliás, é o principal tratamento para malária. Tá? Então, para malária, para leishmaniose, é absolutamente sensacional. Dose dela de 5 a 10 miligramas por quilo. Olha o que ela faz. Ela reduz o mTOR, que é uma via extremamente proliferativa tumoral. Ela aumenta a resposta TH1. Ela aumenta o estresse oxidativo na célula neoplásica, reduzindo glutationa. Ela aumenta drasticamente a apoptose, necrose e autofagia de forma específica da célula neoplásica. Ela promove ferroptose, ou seja, a célula neoplásica ela joga muito ferro para a célula neoplásica, o ferro oxida ela e essa célula neoplásica acaba morrendo. Ela faz uma redução do oncogênese CEMIC, que superexpressa glutamina e glicose como fontes de energia. Ela faz uma redução das quinases, aumenta P21 e P17, que são genes que aumentam a apoptose, reduz a angiogênese e reduz danos renais pela cisplatina. Ou seja, nutracêutico absolutamente, extremamente promissor para nós utilizarmos na prática clínica. Então, por favor, peguem essa matéria-prima para que nós possamos utilizar, tá? Para que os veterinários façam um grande uso terapêutico dessa substância, absolutamente sensacional. E aqui nós temos os trabalhos dela com a artemisina, aumentando a resposta TH1, ou seja, é muito interessante para qualquer tipo de câncer, especialmente também para pacientes com leishmaniose. Então, toda essa resposta daqueles elementos na resposta TH1, vocês podem fazer para a leishmaniose. Depois, no final, eu faço uma formulação para a leishmaniose aqui para vocês. Então, a artemisina é um grande indutor da resposta TH1, um grande elemento para aumentar a apoptose e reduzir o crescimento das células tumorais. Esse é um trabalho feito em cães com tumores que eram impossíveis a retirada cirúrgica, e a artemisina simplesmente reduziu o tumor em grande parte dos pacientes suplementados. Então, para quem não acredita, entre em contato, vejam esses artigos realmente impressionantes dessa artemisina, tá? Com resultados realmente muito interessantes de uma maneira específica para cães. Então, esse artigo melhorou, tá? Tumores que não conseguiam mais resposta ao tratamento convencional, ela conseguiu realmente reduzir grande parte desses tumores que não era possível uma retirada cirúrgica. Aqui o tratamento para artemisina para sarcoma, também na veterinária, artigo específico para cão, mostrando um aumento da ferroptose, ou seja, ela incrementa ferro em sarcoma, e aí esse excesso de ferro nas células com sarcoma promove uma maior apoptose e uma redução da proliferação dessas células malignas. Então, é uma grande promessa para a terapia de câncer. Então, um elemento absolutamente essencial nas suplementações de nutracêuticos para cães. E aqui nós temos um estudo retrospectivo com tratamento da artemisina associado a uma maior suplementação de ferro. Você dá ferro para o paciente com câncer associado com artemisina para promover justamente essa ferroptose. E o que mostrou esse estudo? Que os pacientes, quando suplementados com ela aumentou em torno de 40% a sobrevida em relação ao grupo controle. É uma sobrevida realmente muito expressiva. Tá? Então, ela melhorou absolutamente a qualidade de vida desses animais e a expectativa em torno de 40%, somente um nutracêutico utilizado. Tá? Então, é realmente um nutracêutico extremamente promissor, a artemisina. Então, aqui outro trabalho dela, tá? Aqui uma moderna droga, né, para o combate no câncer. Então, a artemisina, ela traz diversas ações, ela modula o NF-κB, ela reduz o oncogênese CEMAC, ela reduz vias proliferativas, então ela faz uma série de eventos
extremamente benéficos. É uma droga realmente utilizada com sucesso para o tratamento para a malária e para a própria leishmaniose, eu recomendo a utilização dela. E ela é um grande indutor da resposta TH1. Tá? Então, a artemisinina ela vai aumentar principalmente a apoptose dessa célula neoplásica, tá? Através de diversos mecanismos. Então, realmente, um nutriente bem legal para ser utilizado. Vamos falar rapidamente da epigenética no câncer. O que a gente pode fazer dentro da epigenética? O que eu quero falar para vocês. O que o tumor faz? Tumor, o que é epigenética? Ele vai lá no gene e silencia, por exemplo, o gene da apoptose. Sabe o que ele faz com os genes da apoptose, que fazem a morte programada da célula? Eles são silenciados. Eles são hipermetilados. Então, o tumor faz o quê? Uma hipermetilação, silenciando os genes. E ele promove também, muitas vezes, uma redução da acetilação, ele desacetila, ele retira esse grupo acetil, fazendo modificações epigenéticas na leitura do código genético. Vou explicar melhor para vocês. Então, olha só. Quando você metila, você desliga o gene. Quando você desmetila, você liga ele. Então, aqui olha um grupo metil. Ele veio aqui, o que ele fez? Desligou. Se você retirar esse grupo metil, você vai e liga ele novamente. Então, quando eu tenho o grupo metil, eu desligo. Quando eu tiro o grupo metil, eu ligo. Acetilação, o grupo acetil, ele liga e quando você desacetila, você desliga. Então, o que o tumor normalmente gosta de fazer? Hipermetilação para promover principalmente o silenciamento dos genes da apoptose. Então, se a gente desmetilar, você já vai ter um aumento da apoptose da ação neoplásica. Então, cuidado com o metabolismo de um carbono de novo, porque através do metabolismo de um carbono, através do SAMe, é que o corpo vai fazer o processo de metilação. O tumor vai amar promover essa hipermetilação. Então, tome cuidado com o metabolismo de um carbono, aqui está ele de novo, através do SAMe, que é o grande doador de grupo metil. Ele vai, tumor hipermetila e silencia o gene da apoptose. Então, aqui eu vou mostrar, olha que interessante, quando você tem o seu genoma metilado, repara que condensou tudo. Então, aqui não consegue leitura, não consegue fazer a leitura desse gene. Quando você demetila, você tira esse grupo metil e você promove, por exemplo, uma acetilação, você abre aqui esse segmento e aquele gene, por exemplo, que era o P21, que é um gene de apoptose, que estava silenciado aqui, que não estava sendo lido, ele começa a ser lido e aí vai provocar a apoptose da célula neoplásica. Isso que a epigenética no câncer estuda, ok? Então, uma das estratégias que nós promovemos hoje é diminuir grupo metil e, principalmente, ligar aqueles genes que estavam desligados. Ligar os genes da apoptose. Isso é difícil, mas às vezes nós acertamos, tá? Então, existem fórmulas que demetilam, que desmetilam, que nós podemos utilizar para trabalhar esse conceito da epigenética. Então, olha só, genes metilados, silenciados, e aqui genes que foram demetilados e acetilados. Então, ele abre esse grupo, promovendo a leitura do código, por exemplo, fazendo a transcrição do P21, do P53, que são genes relacionados à apoptose, que aqui, nesse caso, estavam hipermetilados e silenciados. Então, aqui você vê o tumor fazendo uma hipermetilação na zona CPG. Então, ele aumenta essas bandeirinhas pretas, hipermetilando. E quando ele hipermetila, o que ele faz? Essas bandeirinhas laranjas e pretas. Ele hipermetilou, ele condensou as histonas. Ele não consegue ler nenhum tipo de gene. Ele faz isso com genes da apoptose. E aí, quando você altera esse padrão, você abre essas histonas e aí esse segmento do DNA ele consegue ser lido. Então, aí você tem que diminuir o processo de metilação para ler aquele gene da apoptose. Essa é a ideia da epigenética. Tá?
Então, aqui um gene hipermetilado, né, que ele está condensado, e aqui um gene acetilado, promovendo que uma leitura desse processo. Então, nós devemos fazer o que no câncer? De uma maneira geral, nós devemos demetilar, tirar o grupo metil e aumentar esse grupo, essa acetilação, para promover principalmente a expressão desses genes. Aí você trabalha a epigenética. E olha que bacana, tem muito nutriente que faz isso. Diversos nutrientes que vão estimular metilação, diversos nutrientes que vão estimular a acetilação. Tá? E eu vou passar de uma maneira já mastigadinha aqui para vocês entenderem. Tá? Então, aqui o metabolismo de um carbono é absolutamente essencial para fazer essa hipermetilação. Então, tem que tomar muito cuidado com o SAM. O SAM é um grande doador de grupo metil. O tumor ama fazer isso. Tá? Então, a gente tem que, obviamente, reduzir esse processo. Alguns agentes demetiladores que diminuem a DNA metiltransferase, por exemplo, a genisteína da soja, o epigalocatequina galato, são demetiladores. Então, eles tiram o grupo metil, isso pode trazer benefícios para alguns pacientes com câncer. Aqui para vocês observarem, a célula neoplásica, então, ela faz uma hipermetilação, que está aqui uma aberrante metilação na sua zona CPG. Então, a gente tem que o quê? Demetilar. Tá? Tem que trazer a via para cá. E aí você reduz, obviamente, o grupo metil, você vai retardar a proliferação de alguns tipos de tumores. Aqui é um slide que eu gosto que vocês leiam. Aqui tem diversos cânceres, mostrando o mecanismo epigenético deles. Repara que 98% dos tumores eles hipermetilam, com exceção do tumor de bexiga e tumores de ovário, que hipometilam. Tá? E aí você tem, normalmente, 98% dos tumores hipermetilando, com exceção de tumor de bexiga e tumor de ovário. Que aí você pode utilizar mais grupos metil para ele. Aí você pode fazer o metabolismo de um carbono, por exemplo, para tumor de bexiga. Aí não vai ter problema. Tá? Usar SAMe para um animal que tem tumor de bexiga. Agora, outros tipos de tumores que hipermetilam, não. Então, epigenética. Aqui você tem uma formulação que demetila e acetila. Então, ela promove alterações epigenéticas. Aqui nós temos o tanacetum partene, o partenolide, a curcumina, que vocês podem utilizar na forma de curcovete, que aí você não precisa utilizar a piperina, a genisteína, o resveratrol, o epigalocatequina galato e o diindol-3-carbinol, também o indol-3-carbinol. São formulações que tiram o grupo metil e acetilo, então trabalham a epigenética de uma maneira bem interessante. Contras. O tanacetum tem essa ação bem interessante, epigenética, mas ele é um indutor da resposta TH2. Então, se eu estou usando o tanacetum na minha forma, não esqueça de fazer em conjunto aqueles cogumelos, aquelas estratégias para aumentar a resposta TH1. Aí você tem um resultado melhor. A curcumina, ou na forma de curcovete, tem inúmeras ações benéficas, só que a curcumina também é TH2. A genisteína também é TH2. O epigalocatequina galato também é TH2. Apenas o indol-3-carbinol que é TH1 aqui. Tá? O restante é tudo TH2. Então, se você trabalhar essa fórmula epigenética, eu recomendo que você superestimule os elementos para fortalecer o sistema imunológico no sentido TH1. Então, a epigenética no câncer. Principais demetiladores ou desmetiladores. Aqui é o principal deles, que é a procaína. Nós podemos fazer isso a terapia injetável com procaína nos pacientes. É um grande agente desmetilador. Aqui está o indol-3-carbinol, interessantíssimo. A genisteína da soja, o resveratrol e o tanacetum partênio. E os acetiladores, o principal ácido valproico, eu não tenho experiência de utilizar, a própria genisteína, a curcumina, o resveratrol e o próprio tanacetum partênio. A curcumina também é um desmetilador. Faltou aqui vocês colocarem, pode adicionar aqui nesse slide, eu corrijo e transmito amanhã para vocês, para a farmácia, para passar para vocês essa apresentação. Vou falar rapidamente de alguns nutracêuticos que a gente pode utilizar. Então, eu posso fazer o que? Uma formulação
aqui, que é aquela resposta TH1 que eu passei, e eu vou trabalhar esses conceitos a mais. Então, aí eu vou fazer uma formulação que vocês podem usar para muitos pacientes com câncer. Eu vou usar a beta-glucano 1316, vou usar o ganoderma, vou usar o agaricus blasei, posso usar o coriolus versicolus, todos eles agem de maneira sinérgica. A equinácea, ok? E aí eu posso fazer, além desse processo, a naltrexona, que é uma formulação separada, e associar esses elementos na formulação. Curcumina, através do curcuvete, que é um elemento bem legal, porque o curcuvete ele tem uma biodisponibilidade maior. A dose do curcuvete é em torno de 4 miligramas por quilo, que você pode utilizar. Os ácidos graxos EPA e DHA, realmente mais DHA do que EPA, uma relação invertida, produzindo mais DHA do que EPA, é interessante. O GLA tem uma ação legal, porque ele limita a lipogênese tumoral, então você reduz o processo inflamatório. Otimizar os níveis de vitamina D no paciente, deixar esse animal com câncer entre 90 a 120 nanogramas por ml. O epigalocatequina galato, quando você retira tumor, que você quer reduzir metástase, é um nutracêutico bem legal. O indol-3-carbinol eu uso em todas as minhas fórmulas, em todas elas. A luteolina eu uso em todas elas. A apigenina eu uso em todas elas. E a berberina em praticamente todas. Tá? Então, eu fiz uma formulação bem legal aí para vocês. Vocês podem fazer a curcumina, uma relação invertida de DHA para EPA, otimizar os níveis de vitamina D3, usar o indol 3-carbinol, a luteolina, a apigenina e a berberina, mais os indutores da resposta TH1. Tá? É uma sugestão de fórmula que vocês podem fazer aqui na aula que nós estamos sugerindo. Tá? Paciente com leishmaniose, vocês vão utilizar aquela resposta TH1 dele. Tem alguém aqui que está com o negocinho ligado aí, por favor, desligue. Deixa eu desligar aqui. Tá assinando todo o slide aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu limpar. Pronto. Tá, então, é realmente assim, uma formulação bem legal para vocês fazerem para os pacientes. Vou falar rapidamente alguns dos nutracêuticos para a gente seguir. Tá? Eu não vou alongar muito, daqui a pouco a gente já está terminando aqui a aula. Deixa eu só fechar. Pronto. Aqui você vê alguns efeitos da curcumina, são vários, então eu recomendo realmente utilizar a curcumina, apesar dela ser um indutor de resposta TH2. Mas no fringir dos ovos, ela compensa, tá? Porque ela vai induzir fatores antiproliferativos de uma forma geral. Então, sempre que usar a curcumina, não esqueça de otimizar a resposta TH1, melhorar o processo imunológico do paciente. Então, olha só, a curcumina diminui o CMYC. Então, diminuindo o oncogênese CMYC, ela vai diminuir a captação de glicose e glutamina. Então, já vai alterar diversos tipos de tumores. Ele também bloqueia um outro oncogênese que faz processos proliferativos. Então, é um grande, no frigir dos ovos, é um nutracêutico muito interessante para usar em câncer. Então, a curcumina modula o NF-κB, ela diminui essa via do mTOR, que é proliferativo, então vai reduzir angiogênese, vai reduzir proliferação, vai reduzir invasão e vai aumentar a apoptose. Tá? Isso através de fatores nutrigenômicos moleculares, que elas têm diversas ações bem interessantes. Então, a curcumina ela pode ser utilizada como um preventivo do câncer, também na transformação dessas células malignas no tumor propriamente dito, e na evolução desse tumor gerando metástases. Então, a curcumina ela atua em todos esses processos. Então, um grande nutracêutico. Cuidado! Se você usar somente curcumina, você vai aumentar mais uma resposta TH2. Você não vai ter um resultado tão bom. Então, se usar a curcumina, não esqueça de usar os cogumelos, de usar o ganoderma, de usar a beta-glucana, de usar o agaricus, o coriolus, tá? E usar a equinácea, tá? Artemisinina, todos aqueles elementos de resposta TH1 vão ser importantes para ter uma ação sinérgica. Aqui nós temos trabalhos do açafrão com o alecrim,
trazendo redução em neoplasias malignas em cães. Aqui o efeito da curcumina combinada com a ciclofosfamida, melhorando a eficácia da quimioterapia em tumores de mama. Aqui um outro artigo para osteosarcoma em cães com a curcumina, tá trazendo também resultados antiproliferativos e aumentando a apoptose. Então, bem interessante vocês saberem que esse estudo foi feito em osteosarcoma, utilizando o cão como modelo e trazendo resultados interessantíssimos para osteosarcoma com a curcumina. Então, o epigalogatequina galato é o grande nutracêutico que eu uso para quando eu tenho um tumor que eu retirei cirurgicamente ou quando você não quer uma metástase desse tumor, é o grande nutracêutico para ser utilizado. O epigalogatequina galato, de fato, ele diminui risco de metástase. Então, ele vai diminuir proliferação maligna, ele vai aumentar a apoptose, vai reduzir fatores de crescimento, ele vai reduzir fatores de transcrições favoráveis à célula tumoral, vai aumentar o P53. O único erro que o epigalogatequina galato faz é que ele estimula o fator NF2, tá? Que o NF2 vai estimular a glutationa. Ou seja, nada é perfeito, né? E aí a gente pode usar algumas outras estratégias para diminuir esse fator NF2 associado. Eu já listei a minha formulação e ela faz isso, essa formulação já, tá? E o epigalogatequina galato também diminui proliferação através das quinases. Então, você pode usar, mas tenta. O epigalogatequina galato, ele aumenta o TH2 e aumenta o NF2, que eu não gosto de fazer isso no câncer, mas ele tem, dentro da balança, inúmeras funções anticâncer, principalmente para redução do risco de metástase. A apigenina, amo usar, uso em todas as minhas formulações. Ela diminui o NF2. Se ela diminui o NF2, ela aumenta a oxidação da glutationa. Então, ela oxidando a glutationa, essa célula neoplásica vai se tornar bem mais suscetível ao quimioterápico. Olha que maravilha, você vai usar uma dose menor do quimioterápico e ele vai atingir com maior eficácia as células neoplásicas, porque ela baixa o escudo protetor neoplásico, que é a enzima glutationa. Então, olha só, trabalhos aqui, por exemplo, da apigenina associada à doxorubicina, reduzindo, melhorando, na verdade, toda a redução, né? Reduzindo totalmente a proliferação celular. Ou seja, em tumores resistentes à doxorubicina, a apigenina sensibilizou. Por quê? Ela inativou a via do mTOR e inativou o NF2. O NF2 é aquilo que o tumor superexpressa para aumentar a glutationa. Então, ela conseguiu baixar a guarda desse tumor, fazendo com que o quimioterápico funcionasse novamente. Trabalho muito legal. Aqui, o outro inibidor do NF2 é a luteolina. Então, eu gosto de fazer a luteolina, a apigenina. Que é um outro inibidor do NF2? A berberina. Então, berberina, luteolina, apigenina, indol 3-carbinol são inibidores do NF2. Se inibe o NF2, oxida a glutationa, que é a vitamina C. A vitamina C também inibe o NF2. Inibindo o NF2, você vai reduzir, vai frear essa proliferação maligna, ok? Então, são nutracêuticos com diversas propriedades. Eu quero diminuir NF2, luteolina, apigenina, indol 3-carbinol, tá, ok? Berberina e a vitamina C. Esses 5, tá? São grandes redutores da resposta do NF2. Lembrar que o NF2, o que ele faz, gente? É um grande indutor da resposta antioxidante, anti-inflamatória, detoxificante e produtor da enzima glutationa que o tumor usa para proliferar e para se proteger. Então, a apigenina aqui com a doxorubicina também inibindo a via NF2, tornando a apigenina, melhorando a sensibilidade da doxorubicina do quimioterápico de uma maneira direcionada às células neoplásicas. Isso é bem interessante. Esse aqui é um trabalho em carcinoma hepatocelular. Deixa eu voltar aqui. Aqui a apigenina melhorando a resposta da cisplatina. Por que esses nutracêuticos melhoram a resposta do quimioterápico? Porque eles abaixam o NF2.
E o quimioterápico, ele tem como característica ao longo do tempo fazer uma resistência. O tumor, você está me oxidando, então eu vou produzir aqui um fator que eu vou blindar a minha célula neoplásica para ela não ser mais suscetível a essa oxidação. Aí o tumor se torna resistente ao quimioterápico. E a apigenina, berberina, indol 3-carbinol, luteolina e a vitamina C, elas fazem esse processo de inibir o NF2, impedindo com que esse tumor se torne resistente a grande parte dos quimioterápicos. Então, é uma estratégia muito legal para vocês utilizarem na prática clínica. A luteolina e câncer, nós temos 37.100 artigos científicos até 2018. Aqui você tem um artigo da luteolina para osteosarcoma, melhorando a eficácia da cisplatina. Hoje a cisplatina é pouco utilizada para osteosarcoma, mas esse trabalho realmente melhorou e a luteolina vai melhorar a resposta de qualquer quimioterápico, porque ela também é um inibidor do fator NRF2. Tá? Então a luteolina aumenta a apoptose, principalmente das células neoplásicas. Então ela vai aumentar esse processo e vai promover uma maior redução da proliferação neoplásica. Aqui esse trabalho mostrando que a luteolina e a apigenina, quando fornecidos de maneira oral, elas têm níveis plasmáticos, então o cão ele absorve muito bem esses componentes. Aqui temos um outro trabalho associando a luteolina, epigalo-catequina galato, aumentando o P53, ou seja, uma ação epigenética que o epigalo-catequina galato promoveu, e a luteolina ela aumentou também a ativação desse gene que está relacionado à apoptose. Então, melhora também e reduz a proliferação celular. Berberina é um outro elemento que reduz o NRF2. Aí temos esses artigos em vitro, né, para a ação antiproliferativa da berberina para tumores de mama. Tá? Esse trabalho feito em vitro, mas trazendo resultados positivos. E para mim finalizar a aula, para dieta para paciente com câncer, gente, o que a gente tem que fazer? Normalmente uma dieta low carb é a mais tolerada. Nós temos um menor risco de pancreatite, isso a gente mostra certinho nos cursos como fazer. Nós devemos reduzir a emitória, então para reduzir a emitória eu não posso colocar uma proteína muito alta. Eu posso fazer todas as estratégias de suplementos, de nutracêutico, eu posso reduzir sódio, posso reduzir cobre, deixar essa dieta mais rica em potássio, diminuir e limitar os metabolismos de um carbono e não otimizar principalmente vitaminas e muitos minerais na dieta, porque o tumor ele adora a oferta de nutrientes. Tá? Então, trabalhar com os níveis próximos do mínimo, não super suplementações para esses pacientes com câncer, ok? Então, essa é uma das estratégias que nós trabalhamos, uma dieta low carb, que ela tem como característica 25 a 30% de proteína, 15 a 20% de carboidrato, 45 a 60% de gordura. E aqui a dieta cetogênica. Infelizmente, ela é pouco tolerada. Eu vou trabalhar com 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Mas, realmente, é a dieta mais indicada para paciente com câncer. Infelizmente, são poucos cães que toleram 70% de distribuição calórica de gordura. Então, tem que tomar cuidado com alguns pacientes desenvolverem pancreatite. Isso pode acontecer num paciente que está inflamado e principalmente quando você não entra com esses nutracêuticos, quando não otimiza, por exemplo, o nível de vitamina D na dieta desses animais. Eu não deu nem tempo para eu colocar aqui, mas eu tenho que utilizar a vitamina D para os pacientes oncológicos, deixar lá entre 90 a 120 nanogramas por ml. Temos várias estratégias. Eu tentei resumir aqui em 1 hora de aula, 1h20 de aula, uma aula que nós temos de 8 horas. Tá? Então, uma aula bem detalhada, com todos os processos que nós vamos fazer agora no curso de dietoterapia e medicina nutracêutica, que vai ser realizado agora no mês de setembro. Gente, dia 14 de agosto encerra as inscrições, principalmente as inscrições com desconto. Tá? Então, aí o pessoal que não fez, não fique triste, porque não vai ter jeito. Provavelmente vai encerrar as inscrições até o dia 14 de agosto. Então, quem tiver interesse, entra em contato comigo no particular, tá? Que eu vou promover, inclusive, um desconto para quem assistiu essa live. Tá? Então, a dieta cetogênica ela é pouco tolerada, mas é a mais indicada. O que é uma dieta cetogênica? 70% de distribuição calórica de gordura, 10% de carboidrato, 20% de proteína. Eu estou falando da distribuição calórica. Lembrar que uma gordura, 1 grama de gordura me dá 9 calorias,
1 grama de proteína me dá 4 e 1 grama de carboidrato me dá 4. Tá, ok? Então, é uma dieta, quando eu coloco 70%, é da distribuição das calorias desse paciente de gordura. Tá? Não é 70% em si de gordura na dieta. É da distribuição das calorias que provém essas calorias, tem que ser 70% de gordura. Tá? Não otimiza o metabolismo de um carbono, não otimiza vitaminas e minerais super estimulados nessa dieta e promova uma dieta, nesse caso de câncer, um teor menor de sódio, não otimize grande quantidade de sal nessa dieta, porque o sódio ele é importante para entrar o sódio, para sair o ácido lático que o tumor produziu. Então, para ele jogar o lactato para fora, ele precisa de sódio. Por isso que eu não faço mega suplementações de sódio. E uma dieta rica em potássio. O potássio realmente é um mineral interessante para você limitar o crescimento tumoral. Tá ok? E com isso eu agradeço bastante. E lembrar que uma dieta com baixo sódio, rica em potássio, você diminui dor. Tá? Porque você vai diminuir o potencial de membrana da dor. Então, mais um indicativo para você trabalhar nesse paciente oncológico. Queria agradecer enormemente, tá? Deixa eu achar vocês. Oi, professor. Eu que agradeço. Olá. Eu agradeço mais uma vez. Eu queria só aproveitar rapidinho que, como começou direto, eu não consegui falar. Para quem não conhece, o Grupo do DEVET é uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Se a pandemia deixar, a gente vai abrir mais 2 unidades esse ano. Se Deus quiser, vai tudo dar certo, a gente vai normalizar. E a gente trabalha forte com nutracêuticos. No ano passado a gente fez o curso do Luiz, o curso sensacional, a gente super indica. E a gente trabalha com todos os nutracêuticos que ele fala. E agora, professor, a gente conseguiu trazer, a gente está na batalha para trazer o Coriolis aí desde o ano passado. A gente conseguiu trazer um insumo que é um blend de cogumelos. Ele tem a Ganoderma, o Cordyceps e o Coriolis. Legal. Que é polissacarídeos, né? Isso, a gente tá lançando esse mês que a gente conseguiu e a gente tá tentando aí trazer ele sozinho, mas o que a gente conseguiu de imediato foi trazer esse blend que tem esses 3 cogumelos e que tem ação imunomoduladora, tem uma quantidade de beta-glucano, um processo de extração a quente bem legal. Quem quiser informação, pode entrar em contato com a gente lá no grupo do DEVET, que a gente vai passar todo o informativo, agendar a visita, tudo direitinho. Vou passar aqui só depois para deixar para o pessoal ver o negócio. Tá? Eu vi que eles estavam pedindo no chat. E pode abrir para perguntas, tá bom? Que deve ter bastante perguntas. Isso. Eu peguei algumas aqui no início que perguntaram se o animal precisa de SAMI. Qual a alternativa? Como que é a pergunta? Se o animal... Bom, você não vai fazer SAMI para ele. Você vai fazer outros processos. Você pode fazer vários princípios ativos nós temos para proteção hepática. Tá? Por exemplo, o desmoped, a própria silimarina, você pode usar alguns polifenóis. Por exemplo, a própria curcumina tem uma ação detoxificante. Tá? Então, não é porque você tem que usar somente o SAMI aí para o processo de detoxificação. Cuidado com o metabolismo de um carbono para o paciente com câncer. Tá? Não utilize, porque vai promover proliferação e o tumor faz hipermetilação, silenciando os genes de apoptose. Acho que ficou bem claro na apresentação. Tem mais dúvidas? Pessoal, se tiver alguma dúvida que não está aqui escrito ou que eu não achei, pode abrir o microfone para a gente fazer rapidinho. Isso, à vontade. Nos casos de nível alto de potássio nessa dieta, o recomendado é deixar o potássio em qual nível? Olha, você trabalha com dietas otimizadas com potássio. Algo em torno de 1.500 até 1.600 miligramas para cada 1.000 calorias já é considerado um potássio otimizado. A gente trabalha por peso metabólico aí, ok? Por quilocalorias. Então, uma dieta que fornece para um animal, eu estou colocando uma base com calorias. Então, em torno de 1.600 miligramas para cada 1.000 calorias de potássio. É um nível top. Você pode colocar um pouquinho de inhame quando você for fazer uma dieta. Um pouquinho de inhame que você põe, você já vai subir muito o potássio dele
sem necessidade de suplementação. Tá? Cuidado, obviamente, com o balanço iônico catiônico dessa dieta, porque ela vai tender a ter uma urina um pouco mais alcalina. Então, é importante promover uma hidratação desse animal, porque numa urina bem alcalina pode correr um risco maior na formação de cálculos por estruvite. Lembrando que cálculos de estruvite em cães normalmente estão associados a infecções urinárias, com bactérias produtoras de urease que fazem o pH disparar para cima. Estão pedindo a formulação de leishmaniose. Olha, a formulação para leishmaniose, você vai usar a mesma estratégia do TH1, só que você vai colocar a glutamina. Então, vai colocar ganoderma, anota aí, ganoderma, o coriolus, ou equinácea, todo aquele incremento TH1 que eu mencionei para o câncer, igualzinho para a leishmaniose. Só que para a leishmaniose vocês podem usar também a glutamina. A berberina você vai usar sempre para a leishmaniose. A artemesinina pode ser utilizada para a leishmaniose também. Então, ó, a artemesinina, todo o protocolo TH1-M1 e naltrexona vocês podem fazer, porque você tem que jogar no paciente com leishmaniose a balança no sentido TH1. Tá? Amanhã eu pego um slide, antes de passar a apresentação, eu coloco a fórmula para leishmaniose para vocês utilizarem de presente. Tem mais um aqui que está perguntando quanto que você recomenda de vitamina D na suplementação. Olha, a vitamina D você tem que modular. Então não se atreva a fazer mega suplementações sem modulação. Então eu tenho que trabalhar ela entre 90 a 120 nanogramas por ml no meu paciente. Muitas vezes, se eu quero subir ela rápido, eu posso fazer o protocolo injetável. Só que se eu fizer injetável, eu tenho automaticamente que está avaliando essa vitamina D do ponto de vista laboratorial. Porque o excesso dela, ela pode prejudicar e intoxicar o paciente. Então, eu tenho que fazer o quê? O que nós chamamos de uma modulação dele. Então, eu tenho que deixar esse animal entre 80 a 120 nanogramas por ml. Isso para paciente com câncer. Uma dose, colocar entre 90 a 190 nanogramas por ml. Isso é um nível plasmático, tá? Que você vai mandar para o laboratório para realizar o exame. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o VetLab de Petrópolis que faz esse exame. E eu costumo utilizar eles aqui no Espírito Santo. Só passar a amostra no tubo, passa uma fita isolante escura, deixa refrigerado, manda para eles, eles fazem o exame e funciona super bem. Tá? Então aí vocês podem utilizar a vitamina D como um recurso para modulação desses pacientes. Lembrando que um animal com nível ideal, ele tem menor risco de metástase, menor risco de mortalidade quando você otimiza os níveis dela. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. A Agatha, Agatha, qual foi a sua pergunta que eu não estou achando? Os artigos a gente pode passar para vocês depois, é só solicitar, eu deixei um e-mail aqui também, depois eu vou colocar. Pode solicitar que a gente envia. Porque essa aula, na verdade, no curso, ela tem muito artigo mesmo. Que eu fiz apenas alguns, né? Eu coloquei aqui para mostrar que existem. Mas se você entrar no Google acadêmico e digitar qualquer um desses nutracêuticos e câncer, vai cair de costas com a quantidade de artigos científicos. A Agatha perguntou se o resveratrol não era TH1. O resveratrol, ele é indutor de TREG. Tá? Então, ele aumenta a TREG. Isso é bom. Mas o resveratrol nós temos que utilizar, hoje eu uso com um pouco de cuidado, porque o resveratrol ele ativa sirtuínas, que são as SIRT, que são genes de sobrevivência. Então temos metade dos tumores que você vai responder muito bem com o resveratrol e metade dos tumores que você pode proliferar com o resveratrol. Tá? Então, na dúvida, a gente vai listar esses tumores, eu estudei isso. Tá? Por exemplo, melanoma, você não pode usar resveratrol. Tá? Tumores principalmente de boca, você não pode utilizar o resveratrol. Tá? E, em contrapartida, outros tumores, você pode utilizar essa via das sirtuínas que são antiproliferativas. Então, cada tumor tem a sua condição metabólica, especialmente referente a esse nutracêutico resveratrol. Tem um que em pacientes felinos de linfoma, você tem alguma indicação especial? Olha, essa formulação TH1 para ontem e otimize o nível de selênio dele. Porque o selênio ele é um grande agente antimutante viral.
Isso qualquer trabalho, se você colocar mutação, vírus, câncer, selênio vai estar sempre presente. Então, realmente, otimize o nível de selênio, principalmente selênio orgânico, que é o que eu recomendo para esses animais. Então, você colocar o selênio orgânico um pouquinho otimizar. Quanto que é otimizado? Isso você tem que ver a dieta base desse paciente, né? Para você suplementar com segurança. Se a dieta já está dando muito selênio, não faz sentido você suplementar mais. Então, vai depender da dieta, vai depender da ração, vai depender do tipo de alimento, se ele é rico ou pobre em selênio, para você otimizar essa suplementação, para não correr o risco de uma curva em U que vai promover uma maior intoxicação de sangue. Tem mais duas perguntinhas. Por que utilizar os nutracêuticos TH2? Porque muitos deles você tem que usar. Por exemplo, a curcumina é TH2, mas ela tem tantas respostas positivas que eu vou usar, apesar dela ser TH2. O epigalo-gatequina galata é um grande antimetástase, apesar dele ser TH2. Os ácidos graxos EPA e DHA, eles também são TH2. E nós temos diversos artigos mostrando efeitos antiproliferativos por outras vias, ok? Então, a gente tem que saber posicionar e como trabalhar eles. Se você diminuir a oferta desses nutrientes na célula tumoral, eu tenho 45 casos de cura de câncer de pacientes que não respondiam ao tratamento convencional. E o que me deixa feliz é que cada dia mais eu recebo colegas veterinários que utilizam essa estratégia falando, olha, regrediu o tumor sumiu. Eu não estou falando aqui que eu estou curando o câncer, tá? Longe de... Mas em alguns pacientes, essa estratégia funciona muito bem. E o que a gente verifica? Os pacientes que nós não conseguimos um resultado fantástico, eles vão ter, no mínimo, melhor qualidade de vida e maior sobrevida. E se for fazer um tratamento associado a essas estratégias ao tratamento convencional, que eu não sou contra, tá? A quimioterapia, por exemplo, para pacientes com linfoma, traz realmente um aumento na sobrevida, você vai ter, obviamente, uma melhora com a utilização dessas estratégias, tendo um efeito sinérgico entre os dois protocolos, ok? Então, nós temos que ter o melhor da oncologia e o melhor dessa medicina de terreno biológico, muitas vezes, para associar. Agora, se o paciente não tem condição de receber uma quimioterapia, ele tem um tumor inoperável, eu simplesmente vou condenar ele? Não, eu vou tentar. E nesses processos de tentativa, eu tenho 45 casos de reversão de tumores. Isso eu coloco no meu peito, tá? Porque estuda esse metabolismo, estuda essa parte epigenética, estuda esses mecanismos, os resultados são muito interessantes. Tem mais uma perguntinha. Muitos tutores optam por não fazer quimioterapia e alguns preferem não fazer cirurgia. É possível ter bons resultados com o uso apenas de nutracêuticos para tratamento de neoplasia? Vai ter que usar aí preferencialmente o TH1, tá? Principalmente os nutracêuticos no sentido TH1. Melhorar o teor da vitamina D deles e automaticamente, pelo menos, mexer nessa dieta. Eu acho que não tem mais nenhuma, professor. Ok. Acho que a gente respondeu todas. Eu queria só passar para o pessoal a agenda desse mês. Esse mês a gente tem mais 3 webinars. A gente tem, na verdade, são 2 e uma live. Dia 12 a gente tem um webinar sobre diabetes canina e felina. No dia 18 a gente está contigo de novo lá pela Biotech, fazendo uma live sobre modulação da inflamação osteoarticular. E no dia 26 a gente está com a Karine Klein, com a doutora Karine Klein, falando sobre casos clínicos na nefrologia e urologia. Então a gente espera vocês. Hoje foi um dia cheio de palestras, cheio de coisa, um dia cheio de conhecimento. Hoje foi power. Hoje foi um dia, mas foi um dia bom de conhecimento e bem cansativo. Então a gente agradece a presença de todo mundo. Te agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigada. Então todos os contatos do professor estão aí no slide.
Os nossos também deixei. O que vocês precisarem, a gente está à Eu disposição. deixei aqui o meu telefone, tá? Nesse slide, não sei se vocês estão vendo aqui o meu telefone particular. Quem quiser informação sobre o curso e pegar o valor de desconto aqui para ex-aluno, entre em contato aqui pelo meu WhatsApp, solicita isso, tá? Que eu vou promover um cupom de desconto. Vai acabar realmente as inscrições, eu acredito que até o dia 14 de agosto a gente vai fazer vai encerrar as inscrições, porque até dia 14 de agosto, dia 15, a gente tem esse desconto aqui, tá? E esse desconto vai até essa data. E eu vou promover esse desconto para ex-aluno. Esse valor pode ser parcelado em 10 vezes, tá? Então, tem um valor até que bem acessível. Você pode parcelar em várias vezes, isso pelo site. Tá? E a secretária ela passa todas as informações aqui para você. Tá? Queria convidar todos vocês. O curso está imperdível esse ano, realmente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Uma boa noite e até a Valeu. próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.